Neste vídeo, irei explicar os principais aspectos do continente americano, incluindo suas divisões geográficas, culturais e econômicas, bem como irei explicar a importância da colonização europeia no desenvolvimento da região. Não se esqueça de se inscrever no canal para que possamos produzir mais vídeos educativos como este. A América é o segundo maior continente do mundo, com uma área de 42 milhões, 189.120 quilômetros quadrados, correspondendo a 8,3% da superfície total do planeta e 28,4% das terras emersas. Sua população ultrapassa 750 milhões de habitantes, cerca de 14% da população mundial. Localizado entre os oceanos Pacífico e Atlântico, o continente inclui o Mar do Caribe e a Groenlândia, este último território da Dinamarca. O continente americano está situado no hemisfério ocidental e se estende no sentido norte e sul, desde o Oceano Ártico até o Cabo Horn, na América do Sul, percorrendo aproximadamente 15 mil quilômetros. Seus extremos geográficos incluem a Groenlândia, a leste, e as Ilhas Aleutas, a oeste. No território continental, destaca-se o Cabo Príncipe de Gales, nos Estados Unidos, como extremo ocidental, e a Ponta dos Seixas, Brasil, como extremo oriental. A América é dividida em três regiões principais: a América do Norte, que constitui os países Canadá, Estados Unidos e México; a América Central, incluindo os países caribenhos; a América do Sul, composta por 12 países. Historicamente, o continente foi chamado de Novo Mundo pelos europeus durante as grandes navegações. Algumas regiões seguem uma divisão linguístico-cultural. 1. América Latina, composta por países onde se falam idiomas derivados do latim, português e espanhol, como Brasil, Argentina e México. 2. América anglo-saxônica, formada por Estados Unidos e Canadá, onde predomina o inglês. Essa classificação, no entanto, apresenta exceções, como a Guiana e algumas nações caribenhas de língua inglesa, que geralmente não são incluídas na América anglo-saxônica. Além disso, parte do Canadá fala francês, um idioma de origem latina. Assim, na prática, os termos América anglo-saxônica e América Latina são usados, respectivamente, para se referir aos países desenvolvidos e subdesenvolvidos do continente. As origens e população do continente americano. A população americana tem origem diversa, incluindo indígenas, europeus, espanhóis, portugueses, ingleses, franceses, alemães, entre outros, africanos e asiáticos. Estudos indicam que os primeiros habitantes vieram da Ásia há aproximadamente 12 mil anos. As principais teorias sobre a chegada dos primeiros povos ao continente incluem: 1. Teoria asiática. Povos atravessaram o Estreito de Bering. 2. Teoria malaio-polinésia. Povos vieram da Polinésia e chegaram à América do Sul. 3. Teoria australiana. Povos migram da Austrália por embarcações.
Na chegada dos europeus, o continente era habitado por várias civilizações, entre elas maias e astecas, México e América Central. 2, incas, Cordilheira dos Andes, América do Sul. Milhões de indígenas viviam na América quando Cristóvão Colombo chegou ao continente em 1492, dando início ao contato europeu em larga escala. Esse período resultou na colonização e na migração de milhões de europeus para a América. O termo índio surgiu porque Colombo acreditava ter chegado à Índia. Os povos pré-colombianos da América apresentavam diferentes estágios de desenvolvimento cultural e material, classificados em 1. Sociedades de coletores e caçadores. 2. Sociedades agrárias. As civilizações maia, asteca e inca alcançaram avanços notáveis em astronomia, matemática, construção e agricultura, apesar de não conhecerem a roda nem utilizarem cavalos. As estimativas sobre a população da América antes da chegada dos europeus variam entre 8,4 a 112,5 milhões de pessoas. Antropólogos e geneticistas populacionais concordam que a maioria dos indígenas americanos tem origem na Ásia, através da ponte terrestre de Bering, embora as rotas marítimas também sejam consideradas viáveis. O debate sobre a origem exata dos primeiros habitantes da América permanece em aberto. A colonização da América. A colonização e exploração comercial do continente americano pelos europeus foi iniciada logo após o descobrimento da América. Na busca do caminho para as Índias, nome genérico dado ao Oriente, Cristóvão Colombo chega à América em 1492. 2 anos depois, o Tratado de Tordesilhas divide o controle do mundo entre portugueses e espanhóis. Nos anos seguintes, espanhóis, portugueses, franceses, ingleses e holandeses disputam o domínio do novo continente e sua exploração nos moldes do mercantilismo europeu. De forma geral, as colônias europeias na América foram divididas em 1. Colônia de exploração. 2. Colônias de povoamento. As primeiras caracterizam-se pela grande propriedade, pela monocultura e pelo trabalho escravo. Especializaram-se na produção de metais preciosos e gêneros agrícolas para abastecer o mercado europeu, como foi o caso da colonização espanhola e portuguesa e da inglesa no sul dos Estados Unidos. No segundo tipo de colônia, predominaram a pequena propriedade, a policultura e a mão de obra familiar. A produção destinava-se ao mercado interno. Um exemplo é a colonização inglesa, na região conhecida como Nova Inglaterra, nos Estados Unidos. Assim, de forma esquemática, tínhamos colônia de exploração, caracterizada pelo localizada em zonas tropicais, latifúndio, monocultura, trabalho escravo, produção para exportação, ausência de manufaturas, submetidas ao pacto colonial. Colônia de povoamento, características: colonização feita por pessoas que fugiam da metrópole em busca de um novo lar, localizadas em zonas temperadas, pequena propriedade, policultura, trabalho livre, produção para o mercado interno, desenvolvimento de manufaturas, livre comércio. A colonização espanhola de exploração inicia-se com a conquista das ilhas do Caribe, no final do século XV e começo do XVI. Com o contato dos espanhóis com as civilizações pré-colombianas,
As populações nativas são praticamente exterminadas por causa das guerras, das doenças e da exploração de mão de obra. O processo é semelhante em todo o continente. No México, os astecas são arrasados em 1519. No Peru, a conquista e a destruição do Império Inca começam em 1532. A exploração das minas de metais preciosos é a principal atividade econômica das colônias espanholas. Sistemas de trabalho forçado garantem a utilização de mão de obra indígena. Por meio do repartimento, a terra é dividida entre os colonos e, pela encomenda, é entregue a eles certo número de índios. Na região andina, pelo sistema da mita, uma parcela da população das comunidades indígenas é deslocada temporariamente para o trabalho nas atividades mineradoras. A Casa de Contratação, criada em Sevilha em 1503, detém o monopólio das mercadorias comercializadas entre a Espanha e a América. A administração dos territórios é distribuída entre os 4 vice-reinados: Nova Espanha, Nova Granada, Peru e Rio da Prata, e as 3 capitanias gerais: Cuba, Guatemala e Venezuela. A fragmentação após o processo de independência da América Espanhola dá origem às atuais nações. A colonização portuguesa de exploração ocorre com o declínio do comércio na Ásia. Portugal passa a ocupar definitivamente o território brasileiro, com a implantação das capitanias hereditárias e a instalação de Seis Marias. A partir do século XVII, a pecuária, a mineração e as atividades missionárias expandem a ocupação para o interior. A colonização inglesa começa em 1607, com a colonização da América do Norte. O povoamento ocorre por meio de colônias pertencentes à realeza ou territórios concedidos pela coroa à iniciativa particular. No século XVII, já estavam formadas as 13 colônias do norte da Inglaterra, pequenos e médios proprietários, refugiados políticos e religiosos, protestantes e calvinistas, instalaram-se ao norte e ao centro. Sob o sistema de colônia de povoamento, formam pequenas propriedades baseadas no trabalho livre e no artesanato. Certa atividade industrial é tolerada no centro-norte, por não competir com o comércio da metrópole. A região cresce economicamente e passa a escoar o excedente da produção para os mercados do sul. Mais tarde, cria-se o comércio triangular. Comerciantes da Nova Inglaterra fabricam o rum para ser trocado por escravos na África, que vendidos no Caribe e nas colônias do sul. Nos territórios sulistas, sob o sistema de colônia de exploração, Virgínia, Maryland, Carolina do Norte, Carolina do Sul e Geórgia, implanta-se a monocultura godoeira, destinada à exportação. No sul, desenvolve-se uma sociedade baseada no trabalho de escravos africanos e forma-se uma camada de ricos proprietários de terras e grandes comerciantes exportadores. Apesar de submetidas ao controle da Inglaterra, as 13 colônias instituem uma tradição de autogoverno, que será fundamental na luta pela independência dos Estados Unidos. Já a colonização francesa, de povoamento, instala-se na América do Norte, nas regiões do Rio São Lourenço e dos Grandes Lagos. Formam as colônias de Terra Nova, Nova Escócia e Nova França, no Canadá, a partir de 1603. Quebec é fundada em 1608 e Montreal em 1643. A partir de 1682, vão para o Vale do Mississippi, Louisiana, e fundam Nova Orleans. Para manter o controle das colônias, a coroa francesa utiliza-se de autoridades locais. O povoamento é pequeno e as colônias acabam servindo apenas como postos comerciais e estratégicos. Depois, o Canadá é colonizado pelos ingleses.
A colonização da América teve um impacto profundo na estrutura social, política e econômica do continente, deixando marcas que permanecem até hoje. As diferenças entre as colônias de povoamento e de exploração ajudaram a definir o futuro das nações americanas, refletindo-se no desenvolvimento de cada região. Ao compreender essa trajetória, podemos analisar criticamente os desafios e as desigualdades que ainda persistem no continente. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever no canal Ciência e Pesquisa para mais vídeos como este. Até mais!